Oi, queridos, eu sou Ellen e esse é o lugar onde o seu relato ganha voz. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui, seja bem-vindo. E se você ainda não é inscrito, aproveita esse momento já para se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E se você tem alguma história sobrenatural que aconteceu com você ou com alguém que você conhece, fique à vontade para mandar no e-mail que está aqui na descrição desse vídeo. Agora sim, sem mais delongas, apague as luzes, fique em silêncio e vem comigo para esse primeiro relato, que se chama A Criatura das Sombras. Oi, gente, meu nome é Marlene, tenho 34 anos e pode falar meu nome. Isso aconteceu com a minha avó quando eu tinha por volta de 20 anos. Para dar contexto, quando eu era pequena, minha avó costumava frequentar uma casa espírita, ou era umbanda, não tenho certeza. A dona da casa era uma velha amiga sua e ela sempre me levava junto. Com o passar dos anos, alguma coisa mudou. Ela nunca me explicou o que aconteceu, mas ela cortou contato com essa amiga e parou de ir na casa. Tenho pra mim que a amiga estava se envolvendo com coisas erradas e minha avó não concordava. Após minha avó cortar contato com essa mulher, as duas viraram inimigas. Não que a minha avó tinha algo contra ela, mas ela com certeza tinha algo contra minha avó, pois vivia fazendo trabalhos para fazer o mal. Acho que podemos dizer que essa mulher era uma maledite. Uma noite morava eu, minha mãe, minha avó e minha tia, e a gente já estava dormindo. Eu dividi o quarto com a minha mãe e a minha tia dividia o quarto com a minha avó. E a minha avó, ela sempre roncou muito, mas muito mesmo. A casa toda conseguia ouvir. A gente tinha o costume de dormir com as portas dos quartos abertas e deixar uma luz da casa acesa, do banheiro ou da cozinha. Nessa noite, era a luz do banheiro, que era mais afastado do quarto da minha avó, então o quarto delas recebia menos claridade do que o nosso. Bom, minha avó roncava, como sempre, quando de repente tudo ficou em silêncio. Minha tia logo achou estranho. Talvez por estar acostumada a dormir com o som ou por ter sentido algo errado, ela acordou. Minha tia também é muito sensível ao sobrenatural, sabe? Ela abriu os olhos e ficou alguns segundos encarando o teto, tentando entender o porquê que ela tinha acordado. Foi então que ela começou a ouvir um barulho como quando alguém está sufocando ou engasgado. Ela virou para olhar para minha avó e viu que havia uma figura monstruosa em cima dela, enforcando. E minha avó, de olhos arregalados, se debatia na cama tentando se livrar daquilo. Minha tia correu rápido acender a luz e aquela coisa desapareceu. Ela conta que pela pouca luz e pelo pouco tempo que olhou, ela só pôde ver que era algo grande, escuro e que estava com as mãos no pescoço da minha avó. Quando aquilo finalmente sumiu, a minha avó voltou a respirar, mas ela estava em choque. Tremia e chorava, dizendo que aquilo tinha sido mandado pela maledite para acabar com a vida dela. Olha, minha avó era uma mulher forte e nada abalava ela facilmente. Inclusive, essa foi a primeira vez que eu vi ela chorar. Minha tia veio acordar a gente, contar o que tinha acontecido e, claro, ninguém mais conseguiu dormir. E eu não duvidei da minha avó por nenhum segundo. Mais tarde, minha avó nos contou que a maledite, não contente que as tentativas anteriores de ataque não estavam funcionando, resolveu se envolver com magias mais pesadas, e o preço por essa foi tão alta que uns 6 dias depois que isso aconteceu, soubemos que ela havia falecido de ataque cardíaco. Não sabemos com certeza se sua morte tinha relação com aquele ataque, mas acredito que sim. Agradeço se você ler essa história e já estou ansiosa pelos próximos vídeos. Um beijo. Bom, muito obrigada, um beijo para você também, obrigada pelo relato. Espero que sua avó tenha ficado bem depois disso, né? E sim, realmente as pessoas se envolvem aí com alguns tipos de magia, alguns tipos de trabalhos que têm consequências pesadas, o preço é alto a se pagar. E para quem tá assistindo, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa história, sempre com respeito, é claro. O próximo relato se chama A Casa da Bisa. E na verdade, a pessoa que nos enviou, ela colocou 2 relatos junto com esse, A Casa da Bisa. Então, A Casa da Bisa é um título geral e aí vem outros 2 relatos dentro desses. Então, vamos lá. Oi, Ellen, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Maria, sou de Santa Catarina e adoro preparar a janta ouvindo aos seus vídeos. Ah, e pode falar meu nome, porque deve ser o mais comum do Brasil. KKK. É verdade. Já aviso de antemão que minha forma de escrever talvez seja um pouco diferente para os padrões de hoje em dia.
Mas eu já tenho quase 60 anos, então sou um pouco antiquada mesmo. Hoje eu trago para você duas histórias sobre minha bisavó, que vou chamar de Benta, e que não se encontra mais nesse plano físico. Não sei se você prefere contar as histórias no mesmo vídeo ou separá-las, mas fique à vontade para contar como achar melhor. Quase minha família toda tem vivências sobrenaturais, e tudo começou na minha bisavó materna. Ela tinha uma mediunidade muito avançada e conseguia ver e ouvir coisas de outro mundo com muita facilidade. Mas isso não significa que ela também não tinha medo. Eu nunca conheci meu bisavô. Ela sempre foi sozinha desde que me conheço por gente. Particularmente, eu nunca gostei de frequentar a casa dela. Apesar da comida deliciosa que só as vós e as bisavós sabem fazer, eu sempre senti o ambiente pesado desde pequena. Para entenderem a casa de Benta, era assim. A entrada era somente um muro de tijolos com um portão pequeno por onde só passa uma pessoa. Não tinha portão de garagem e assim que se entrava havia um grande quintal com chão de terra batida. E a casa em si ficava do lado esquerdo de quem estivesse entrando. Existia só uma porta de entrada que dava acesso à cozinha. Uma vez nela, havia outra porta que levava a um longo corredor onde os quartos estavam distribuídos. E ao fim do corredor havia o banheiro numa porta à esquerda, e depois de passar pelo banheiro saíamos na sala de estar, que por fim tinha mais uma porta que finalmente levava ao quintal dos fundos. Dito isto, todas as noites em que eu dormia lá, eu ouvia passos lentos e arrastados com o barulho de correntes pelo corredor que tinha em frente aos quartos. Mas nunca tive coragem de abrir a porta e olhar. Acredito que aquela casa tinha mais de uma presença. Aliás, tenho certeza, dado as histórias a seguir. E também acredito que a própria casa tem o poder de atrair qualquer coisa ou qualquer energia negativa aos arredores, pois tiveram mais histórias ao longo dos anos com a minha família. Bom, depois de mais crescida, entre 10 e 11 anos, minha bisavó começou a me contar sobre algumas coisas que ela presenciava, e o que mais me marcou e eu nunca esqueci foram duas histórias. Então vamos à primeira. Os Pretinhos. Uma tarde, como de costume, fomos tomar nosso café. Minha bisa sempre fazia bolos, bolachas, pães e outras coisas gostosas para o café da tarde. E ela tinha o estranho hábito de separar sempre alguns pedaços do que quer que fôssemos comer em um prato, antes mesmo de nós comermos, e deixava esse prato sobre a pia. E lá ele permanecia durante toda a noite, destampado, e de manhã não estava mais lá. Então, eu, curiosa do motivo pelo qual ela fazia isso, já que o costume é que guardemos as sobras e sempre dentro de um pote na geladeira, para que as formigas não devorem antes de termos chance, perguntei: Bisa, para que você põe esse prato? Eu nunca questionei antes porque achava que ela estava separando para algum de seus filhos ou para ela mesma comer no dia seguinte. Mas eu nunca via o destino do que estava no prato. Então ela respondeu minha pergunta com uma resposta que eu nunca poderia imaginar. Ela disse: é para os pretinhos. Pois é, fiquei tão confusa quanto vocês devem estar agora. Hoje, sendo da Umbanda, eu teria imaginado que os pretinhos fossem herês ou algo parecido. Pois quando perguntei a ela o que eram os pretinhos, ela me disse que eles tinham o corpo e a altura de crianças, mas que a pele era preta, não negros, preto mesmo, como a cor de carvão ou como se tivessem sido pintados com uma tinta. Não era uma cor condizente com a pele de um ser humano. Disse que tinham um sorriso de orelha a orelha e que seus olhos eram vermelhos. Percebi que ela falava deles como se fossem mais de um, e ela me confirmou. Eram 3. Ela disse que eles viviam ali pela casa, às vezes correndo, às vezes desapareciam, mas sempre voltavam. E que eles sempre faziam alguma travessura. E confesso que isso me lembrou das histórias do Saci Pererê, principalmente quando ela me contou que uma vez eles pegaram minha tia de sua cama enquanto a mesma estava dormindo e colocaram ela no topo de uma árvore. Não uma árvore muito alta, mas que ficava ali por perto, e foram os vizinhos que encontraram minha tia e a devolveram para minha bisavó. Pois bem, ela me disse que esses meninos, se ela não deixasse algo de comer para eles, eles não deixavam ela dormir, pois ficavam a noite toda pulando em sua cama e rindo.
Sinceramente, eu já cogitei várias coisas, mas nunca ouvi falar de seres como esses. Então, se alguém sabe de algo semelhante, por favor, comenta, que eu com certeza quero saber o que eles são. O próximo relato se chama A Amiga. Essa segunda história começou quando, em um dia comum, ela recebeu a visita de uma velha amiga em sua casa. Normalmente a recebeu ali, com café e alguns biscoitos, e começaram a conversar. Então, essa amiga revelou que o motivo de sua visita era para pedir acolhimento, pois por algum motivo não tinha mais um lugar para ficar. Peço desculpas aos ouvintes, mas minha memória falha no motivo da amiga ter perdido a moradia, pois na época que ouvi a história, essa parte não chamou minha atenção. Continuando, ela me contou que essa amiga estava muito abatida e, questionando sobre seu estado, ela revelou à minha bisavó que estava em estágio terminal de câncer. Minha bisa prontamente ofereceu asilo e que ela poderia ficar o tempo que precisasse. Assim sendo, a amiga ajeitou suas coisas e se acomodou no mesmo quarto que minha bisavó, pois tinha uma cama a mais e as duas iriam compartilhar o quarto. Mas a ajuda e a convivência não duraram muito tempo, pois logo na primeira noite, minha bisa estava dormindo e começou a se sentir sufocada, como se o oxigênio do quarto estivesse acabando de alguma forma. Isso fez com que ela acordasse, se sentasse em sua cama e, antes de levantar para procurar pela porta do quarto, para poder sair e tomar um ar, ela olhou na direção da cama de sua amiga, que era em frente à dela, e paralisou. Acima da mulher, literalmente sentada em seu corpo, havia uma velha. Cabelos brancos e tão longos que quase viravam um cobertor ali para a amiga. Esse ser era magro, quase cadavérico e tinha unhas muito compridas. Estava com a boca bem aberta e acoplada à cabeça da mulher que dormia profundamente. E estava sugando algo ali, que provavelmente não era físico. Ela foi capaz de ver essa cena porque acima da cabeceira da cama que a mulher dormia havia uma janela, a qual eles deixavam aberta durante a noite para refrescar, pois ainda não tinham condições de ter um ventilador na época. E a luz da lua estava bem forte iluminando o quarto. Ao ver o que viu, minha bisavó rapidamente levantou e bateu a mão no interruptor. Quando a luz se acendeu, aquilo sumiu. Mas a mulher continuou dormindo profundamente. Ela manteve a luz acesa pelo resto da noite e não pregou o olho. E quando amanheceu, ela se sentou com sua amiga para o café da manhã e a mesma se queixava de se sentir muito fraca. Foi quando minha bisavó disse a ela que ela não mais poderia continuar ali em sua casa. Pois é, Benta praticamente expulsou a mulher depois do episódio porque temia pela própria vida e pela vida de sua família. Afinal, minhas tias-avós e avó eram pequenas e poderiam ser afetadas por essa presença. Não sei se a coisa estava ligada diretamente à mulher ou se foi algo que coincidentemente entrou na casa por terem deixado a janela aberta e estava sugando da pobre mulher, pois ela era mais fraca ali. Claro, um pouco de hipocrisia da minha bisavó manter os pretinhos com maior naturalidade, mas não aceitar a mulher por causa dessa coisa que ela viu. Pelo visto, ela escolhia as assombrações que podiam estar na sua casa. Mas brincadeiras à parte, acredito eu que ela pensava que eles estavam ligados somente a ela e que ela os tinha sob controle. No caso, os pretinhos, né? Ou já estava habituada a eles e não os via como algo ruim. Enfim, a história foi essa. E um bônus é que alguns anos após Benta falecer, sua filha, minha avó, me disse que estava tendo problemas para dormir por causa de 3 criaturinhas pretas que ficavam pulando e rindo em sua cama à noite. Ellen, desejo tudo de excepcional na sua vida e espero que tenha gostado dos relatos. Continue com o trabalho maravilhoso e um abraço da Maria. Muito obrigada, um abraço para você também. Obrigada pelos relatos. E muito interessante, ambos, né, os relatos muito interessantes. Inclusive, se tiver mais histórias da mesma casa, pode mandar para cá. Eu pensaria a mesma coisa, né, sobre os pretinhos, que seriam entidades, talvez, mas pela descrição, assim, nada que eu já tenha ouvido falar, nada que eu reconheça. Então, se alguém souber de alguma coisa parecida, deixa nos comentários pra gente. Em relação à amiga, não tem como a gente saber, né? Mas pode ser realmente uma das duas opções.
Pode ser que por ela já estar debilitada, né, aí por conta da doença, infelizmente, aquilo pode ter, se aproximado dela para tirar vantagem, para lhe sugar, né, do resto de energia vital que ela tinha, infelizmente por ela estar muito fraca. Ou pode ser também, que é uma coisa muito interessante de se pensar, triste, mas interessante, de que esse ser, na verdade, de tanto, já sugar, de tanto tempo acompanhando a pessoa, foi essa criatura que causou o câncer, né. Porque nós sabemos que o espiritual, ele tá totalmente ligado ao físico, então quando você adoece espiritualmente, né, você baixa sua vibração, sua energia, o seu corpo físico sofre também, e isso te afeta. Então, pode ser uma das 2 alternativas, né. Achei engraçado, gente, que ela colocou aqui, ela mesma deu risada, né, que a bisavó escolhia escolhia o quê, como é? Quais assombrações podiam estar na sua casa, porque ela, assim, não ligava nada, né, pra questão dos 3 meninos ali importunando, mas quando ela viu isso sugando a amiga dela, ela decidiu colocar a amiga pra fora. Mas sem julgamentos, né, gente, porque eu acho que no lugar dela também eu faria o mesmo, porque a nossa segurança, né, infelizmente a gente tem que zelar pela gente, e inclusive ela tinha filhos ali, então ela tinha que zelar pela família dela também, pela proteção deles. Mas é isso, achei muito legal, muito obrigada então pelos relatos, e a gente fica por aqui, eu vejo vocês num próximo relato. Um beijo, até a próxima.